Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui ao nosso canal para mais um vídeo. Eu recebi um áudio de WhatsApp do irmão lá do Paraná me questionando sobre a questão do sono da alma ou da mortalidade da alma dentro da doutrina da congregação cristã. Eu tenho aqui a citação, o documento, vou mostrar para você, então fique ligado aí. Engraçado que eu estava entrando aqui para fazer esse vídeo aqui, já fechando tudo, desligando as coisas, preparando o ambiente para a gravação, e aí a minha esposa bateu na porta e me comunicou que chegou um livro. É a biografia de Luiz Franciscon. Tá aqui, ó. Eu não sei quem me mandou, não tenho informação, não tinha um remetente. Parece que a própria gráfica remeteu o livro para mim. É uma gráfica independente, todos os direitos reservados para Robson Luciano de Almeida, é o editor. O autor do livro é o Itamar Bueno Coutinho. Então, autor Itamar Bueno Coutinho, revisão Robson Luciano de Almeida. Eu queria agradecer, não sei quem me enviou, se é o próprio autor, o Itamar, se é o revisor aqui, se é a gráfica, que aqui não está o nome, lá no pacote está o nome de uma gráfica. Mas enfim, eu agradeço muito, porque com certeza eu estarei lendo essa obra. É uma obra relevante, documental, tá cheio de documento aqui, então eu não posso negar que é uma biografia importante para pessoas como eu, que faz a pesquisa, né? E quando a gente trata de CCB, nós estamos falando de uma seita ou de um movimento contraditório que ele não tem muita fonte literária. Esse livrinho aqui, da Congregação Cristã, que é o resumo da convenção, reuniões, ensinamentos, pontos de doutrina e o histórico da obra de Deus, que é esse pequeno livreto aqui. E eles têm algumas atas que o pessoal já mandou para mim aqui lá da CCB, que é algumas diretrizes que a igreja dá, na verdade a direção geral da igreja dá à igreja de maneira nacional e internacional. E aqui eu quero apontar para você a dificuldade de não ter um livro de teologia. Por exemplo, você quer conhecer a doutrina batista, você pode entrar no site da convenção. Lá no site da convenção você tem todas as doutrinas da Igreja Batista Brasileira, da Convenção Batista Brasileira. Você tem livros de teologia da nossa igreja, no caso eu sou batista, né, da nossa denominação. Então é muito fácil você descobrir o que crê os batistas. A CCB, ou a Congregação Cristã no Brasil, é bastante complicado por falta de obras literárias autorizadas pela denominação. Mas aqui eu tenho uma fonte de cantores ou de hinos sacros da CCB, e nesse cantor, ou nessa harpa cristã da CCB, está refletido a doutrina sobre a alma após a morte. Nós vamos tratar disso. Mas antes, olha gente, hoje é dia 29, nós iremos sortear agora no dia 30, mas não só neste dia 30 de novembro, todos os dias 30 nós estamos fazendo sorteio aos nossos inscritos lá no canal do Apoie-se, dos irmãos que ajudam o ministério do CACP, que entende o valor do nosso trabalho, entende que precisa nos ajudar. Então, se você quer participar do nosso ministério, vai lá, se inscreva, faça uma pequena contribuição mensal e todo mês você estará concorrendo a essa belíssima Bíblia de Estudo Apologética com apócrifos. Ela vai autografada, visto ser eu um dos autores das notas aqui de rodapé. Vamos soltar aqui a indagação do nosso irmão e logo em seguida eu volto para dar a resposta para ele e para você também. Graça e paz, pastor Martinez. Tudo bem? Ô pastor, queria fazer um pedido aqui pro pastor. Recentemente a sogra de um amigo meu faleceu. E ela era da CCB. E eu também fui batizado na CCB, graças a Deus. Tô liberto. Fiquei muito pouco tempo. Minha família toda, muitos são da CCB. Tenho tio ancião, um dos mais velhos aqui do Paraná. Mas pra mim é uma seita herética. E a respeito da sogra desse meu amigo,
Daí ele comentando que fizeram o funeral e eles falando a respeito do sono da alma. Queria ver com o pastor se pudesse divulgar alguns estudos lá no app sobre congregação e o sono da alma. Ok, meu irmão. Então veja, ele fala de um velório de uma senhora, alguém da congregação cristã no Brasil, e no dia do velório falaram-se muito ali nos discursos sobre sono da alma. Bem, documentado, eu tenho aqui a pesquisa do pastor Nathanael Rinaldi, estou pondo aí o link do estudo, se você quiser ir lá acessar, estudo belíssimo, tem o vídeo dele também completo de mais de 1 hora. E aqui sobre o sono da alma, como não tem livro de teologia, né, os únicos que nós temos é a harpa cristã deles, o inário cristão deles, e também esse pequeno livreto, que aqui não trata muita coisa. E diz o seguinte: o hino 399 da harpa cristã da CCB e o hino 400, estou pondo aí na tela. Diz assim o hino 399: preciosa é aos olhos do Senhor, hino de funeral. Coro: bem-aventurado quem dorme no Senhor, dorme na esperança do reino de esplendor. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos que na fé viveram. Um grande prêmio aos que venceram, Deus dará no céu, reino de esplendor. Depois tem o hino 400, trombeta soará, e hino também de funeral. A trombeta soará e do sono acordará, para o reino de esplendor os que dormem no Senhor. Então, no hino 399 da harpa da congregação e o hino 400 fala de sono da alma. E aqui, sono da alma, nós temos 2 cosmovisões desse termo. Por exemplo, as TJs, Testemunhas de Jeová, os adventistas, eles usam o termo sono da alma. Mas, na verdade, eles acreditam no aniquilamento da alma, porque o homem é a própria alma. Então, quando o indivíduo morre, ele para de existir. Isso é o aniquilamento. Esse aniquilacionismo não tem parâmetro bíblico para ele. Não existe, não tem argumento. O que nós sabemos, e o pastor Paulo Cristiano fez essa pesquisa, que há alguns luteranos, alguns reformados, bem poucos, como John Stott, por exemplo, que acreditam realmente no sono da alma, não no sentido que pensam os aniquilacionistas. Para essas pessoas, para esses intérpretes, o indivíduo ao morrer, seu corpo fica no pó e sua alma vai para Deus. E lá em Deus, ele fica em repouso. Essa é a tese do sono da alma, e não do aniquilamento. Então nós temos aí um silogismo ou um neologismo falso. Silogismo é a conclusão de ideias, né? E neologismo é quando você cria uma ideia. Eu não sei como é que nós poderíamos definir essa questão, porque é um termo. Sono da alma é uma coisa e aniquilamento é outra coisa. Mas eles usam de maneira intercambiável, inapropriadamente. Então eles pegam um termo antigo e colocam um neologismo em cima desse termo antigo. Acho bastante problemático essa atitude. Mas é mais ou menos isso que nós temos. A CCB, não dá para saber qual das 2 vertentes eles seguem. Se é a ideia de que o homem ao morrer, a alma repousa, o corpo repousa no pó da terra e a alma torna a Deus e descansa, ou se o homem simplesmente é aniquilado na hora da sua morte. Independente de ser uma coisa ou outra, as 2 coisas estão erradas. Nós temos N vídeos aqui no canal, não vou chover no molhado, depois no final desse vídeo eu coloco. A Bíblia é muito clara com relação a explicitar que o homem, ele fica consciente entre a sua morte e a sua ressurreição, que é o estado intermediário dessa alma. Quem ensinou isso não foi o apóstolo Paulo, não foi o apóstolo Pedro, não foi o Moisés, não foi o Abraão. Quem ensinou isso foi Jesus Cristo. Os demais também falaram desse assunto, mas explicitamente, de maneira categórica,
categórica. Quem falou isso foi Jesus. Foi ele que citou Lucas 16, do 19 ao 31, a história do rico e do Lázaro, e ali ele deixa claro que após a morte, a alma das pessoas ficam conscientes, uma no paraíso e a outra no lugar de tormento. Ele, Jesus Cristo, também disse para o ladrão, lá em Lucas 23, 43, hoje estarás comigo no paraíso. Ele estava falando daquele dia especificamente. O ladrão estava tentando jogar para um futuro escatológico, messiânico de Jesus. Ele fala, não, é hoje, nessa tarde a gente vai estar junto lá no paraíso. E é isso que aconteceu. Então, a Bíblia é muito clara, e as palavras são de Jesus. Ele mesmo vai dizer que um vai para a vida eterna e outro para condenação eterna, ou para o suplício eterno. Palavras de Jesus Cristo. Então, gente, não há o que discordar do mestre dos mestres. Os textos usados aí, né, como Eclesiastes capítulo 9, muito batido, se você pegar o versículo 6, deixa claro ali que é debaixo do sol. Então, aquele que morre, ele não tem obra nenhuma onde? Debaixo do sol. Não está falando da sua alma e do seu estado intermediário. Tanto que Eclesiastes 12:7 fala, o pó torne ao pó e o espírito torne a Deus que o deu. Logo, o homem tem uma parte imperecível entre a sua morte e a sua ressurreição. Passagem muito conhecida do Velho Testamento, lá em 1 Reis 17, quando Elias se debruça em cima do menino morto e chama a alma do menino ao corpo, e o menino volta a ter vida. Então, a Bíblia, toda ela é muito clara com relação à imperecibilidade da alma entre a morte e a ressurreição. Estava até outro dia ouvindo um belo discurso do pastor Elias ali junto, debatendo com os adventistas num programa de TV, e ele falava que a revelação é progressista, ou progressiva, da questão da alma. Eu acho que não. Por exemplo, lá em Gênesis 37... nós temos Jacó recebendo a notícia de que José foi devorado pelos animais. E ele recebe uma veste cheia de sangue, supostamente de José. Os irmãos haviam vendido, é verdade, o menino. Mas o Jacó recebe essa notícia. E aí, quando Jacó vê aquilo, ele chora, pranteia, e ele fala, eu descerei ao Sheol, junto do meu filho. Espera um pouco. Se Sheol, como dizem as TJs e os adventistas, é apenas sepultura, como é que ele iria descer junto de José se não tinha corpo? Então, o que Jacó estava pensando? Jacó estava pensando na mansão dos mortos. Então, a Bíblia é muito clara, muito explícita. Depois eu deixo aqui o vídeo para você. Espero que eu tenha respondido aí. Infelizmente, a CCB vai no mesmo prumo e no mesmo rumo das TJs e dos adventistas. Ou seja, heresia de perdição, porque vai tocar essa doutrina na questão da cristologia, porque como Jesus, sendo Deus, é a segunda pessoa da Trindade e também 100% homem, ficou 3 dias no seio da terra sem existir. Aí que está a grande problemática. Eu espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Então, infelizmente, mais um ponto herético aí da CCB. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.